Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Que alegria retornar aqui ao canal para mais uma videoaula de teologia pastoral. Eu quero mandar um abraço aqui especial hoje para alguns inscritos do canal, alguns participantes aqui que estão conosco toda semana, e eu lancei um desafio no vídeo de teologia pastoral de número 2, na segunda aula, e eles abraçaram o desafio e ficaram até o final do vídeo, e o nome deles será citado aqui agora. Então, um abração especial para o irmão Wellington, também para o irmão Joabe e para o irmão Milton. São esses três nomes que acompanharam aí a aula passada até o final e lembraram de deixar o comentário com as palavrinhas chaves que eu lancei. Fique ligado, fique conosco até o fim dessa videoaula, porque eu vou lançar o desafio novamente e no próximo vídeo podemos aí parabenizar você também. Que bom, que alegria podermos compartilhar da palavra de Deus, e hoje, conforme está aí na thumb, na capa desse vídeo, nós vamos falar sobre teologia pastoral, a unidade 3 do nosso livro de teologia. Eu quero cumprimentar a todos, agradecer a sua presença, a sua participação, e também aqueles que são novos aqui, talvez é o primeiro vídeo que você está assistindo no nosso canal. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Nós temos aí vários vídeos que você pode maratonar, assistir e aprender mais da palavra de Deus. Pois bem, queridos, a unidade de número 3 desta disciplina teológica chamada de teologia pastoral vai falar sobre a vida pessoal e familiar do pastor. Nós já tivemos aí 2 aulas aprendendo sobre o privilégio da chamada pastoral e falamos bastante sobre vocação, sobre o chamado divino para esta função no reino de Deus. Também falamos sobre os principais desafios da vida do pastor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele, do líder e também da sua família. Nós sabemos que muitas são as pressões que um líder enfrenta e a sua família, consequentemente, enfrenta as pressões junto com ele. Quem aqui nunca ouviu aquela expressão? Filho do pastor não é pastor. A esposa do pastor não é o pastor. Mas, infelizmente, a família acaba sendo afetada por tudo aquilo que o líder vai atravessar no seu ministério, no seu chamado. E aí cabe a nós compreender de forma correta como isso ocorre e usar as estratégias que a palavra de Deus nos apresenta para que a vida pessoal e a família do pastor seja uma bênção e seja abençoada através do grupo de irmãos, da comunidade de fé, da igreja que está inserido. Nós podemos pontuar aqui, o livro coloca para nós logo na introdução dessa matéria, que as atividades ou o excesso das atividades no ministério pastoral pode ser uma grande pedra de tropeço na vida de muitos líderes. Perceba, nós temos vários extremos em todas as áreas da sociedade. Um dos extremos que afeta a vida de igreja é a preguiça, é a indisposição. A pessoa não tem disposição para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para frequentar os cultos, para participar em alguma coisa que envolve a igreja. Ela é totalmente entregue à preguiça, à falta de interesse, falta de dedicação. Esse aqui é um extremo, perigosíssimo. Não é isso que a Bíblia nos manda. O outro extremo é o ativismo religioso. Aquilo que é chamado nos círculos psicológicos de burnout,
que é quando alguém trabalha excessivamente, não trabalha para viver, vive para trabalhar, e muitas vezes isso desencadeia doenças, enfermidades, problemas psicológicos, problemas psicossomáticos, com tratamentos dificílimos muitas vezes. E isso também ocorre na vida do pastor, no chamado ministerial. Por quê? O pastor tem muitas funções. Nós vimos na aula passada, por exemplo, que ele precisa ser um administrador, um organizador, um direcionador, um conferente de tudo que está acontecendo. Logo, ele se cansa de forma exagerada. Logo, o cansaço mental que afeta um líder é muito grande. E com isso, queridos irmãos, muitos homens de Deus têm sucumbido no seu chamado, têm parado em meio à caminhada. Muitos, são inúmeros, que começaram extremamente bem, extremamente profícuos, extremamente produtivos para Deus, para a igreja, para o reino de Deus. E infelizmente, o ativismo religioso atrapalhou a sua jornada. Perceba, nós devemos nos envolver, nós devemos participar, nós devemos estar presentes. Porém, todavia, entretanto, mas nós precisamos entender que o pastor é um ser humano como eu e você. Ele é um homem como eu e você. Ele é uma pessoa como nós. Logo, ele tem necessidades espirituais, físicas, emocionais, familiares, profissionais, em todas as áreas. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Muita gente se vangloria. No passado isso acontecia mais. As pessoas se vangloriavam. Olha, eu estou há 20 dias indo aos cultos sem falhar nenhum dia. E a pergunta que fica é: se essa pessoa tem família, qual foi o dia que ele separou para sua família? Se essa pessoa trabalha de dia e serve a igreja à noite, que dia que foi que ele tirou um tempo exclusivo para ficar a sós com Deus? Que dia que foi que ele tirou para descansar a sua mente sem nenhum tipo de preocupação, renovar as suas forças para voltar melhor ao seu trabalho, ao seu serviço ao Senhor? Isso é tão bíblico que os sacerdotes e levitas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles não serviam no templo todos os dias. Havia uma separação de turnos para que os sacerdotes e levitas servissem no templo. Se você quiser falar de Antigo Testamento ainda, Davi separou os sacerdotes e levitas em 24 classes, para que em cada semana um grupo servisse. Isto porque compreendeu-se que o trabalho religioso deve ser feito. Mas também tinha o entendimento que Paulo escreve que tudo que o homem de Deus, a mulher de Deus vai fazer, deve ser feito para a glória de Deus. Se você quiser vir para o Novo Testamento, o Zacarias, pai de João Batista, foi sorteado para oferecer o incenso diante do altar do incenso, no templo, na ocasião que o anjo aparece e comunica o nascimento de João Batista. Isso nos mostra que os homens de Deus da Bíblia não estavam todos os dias no seu serviço ministerial. Não estavam. Outro ponto, se você quiser falar sobre a igreja primitiva, a Bíblia diz lá em Atos 6 que quando houve aquela dificuldade, porque as viúvas gregas não estavam sendo atendidas pela igreja, o Espírito Santo direcionou os apóstolos a estabelecer os diáconos.
E o texto bíblico lá é muito claro, leia aí na sua casa, pegue a sua Bíblia. Os apóstolos dizem assim: os diáconos poderiam trabalhar servindo as mesas, porque nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra. Eles entenderam que se eles fossem abraçar todas as responsabilidades na igreja, eles não conseguiriam. E irmãos, guarde uma coisa. Toda vez que nós fazemos demais, em qualquer área que seja, nós não estamos nos dedicando 100% a nenhuma delas. Pode ver isso. Quando você tem inúmeras responsabilidades, inúmeras funções, você não consegue dar o seu melhor em nenhuma delas. Porque você precisa, eu preciso ficar separando um pouquinho de tempo para isso, um pouquinho de tempo para aquilo. Olha, essa semana eu vou me preocupar com aquilo, aquela semana eu vou me preocupar com isso. E nós não conseguimos fazer com excelência aquilo que Deus quer que nós façamos. Então o ativismo religioso envolve, sabe o quê? Muita obra de Deus e pouco relacionamento com o Deus da obra. O ativismo religioso é consequência de pessoas que perderam a confiança de que não é o braço delas que vai fazer a obra de Deus. É a comunhão com Deus da obra, porque quem faz a obra é Ele. Amém? Então aqui no capítulo 1, além de falar sobre o ativismo religioso, o nosso material também cita algumas práticas que o pastor precisa desenvolver. E a primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a oração. Agora, olha que coisa tremenda que o autor coloca aqui para nós. Olha só. Se nós fôssemos escrever uma carta para um amigo ou um familiar falando sobre oração, será que nós teríamos o que escrever? Não só de cunho assim teórico, não só o que a Bíblia ensina-nos sobre a oração, mas a nossa prática, nossa vivência. Será que nós teríamos conteúdo para falar às pessoas sobre oração? Um exemplo disso, queridos, lá em Efésios 6, texto bíblico famoso da armadura de Deus, o apóstolo Paulo mostra como eu vou tomar posse dessa armadura. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Perceba, Paulo não está dizendo assim, ficando o dia inteiro de joelho. Não. O apóstolo Paulo não está falando sobre a necessidade de você fechar-se num quarto às 24 horas do dia e somente orar e não fazer mais nada da sua vida. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está apresentando é a necessidade do cristão viver em oração onde quer que ele esteja e em qual momento da vida que ele esteja. Você está no seu trabalho ali pensando, falando com o Senhor. Você está praticando o exercício físico, você está ali falando com o Senhor. Você está no médico, você está no comércio, na rua, você está ali, sempre ligado em comunhão com Deus. Dessa forma, nós serviríamos a Deus muito melhor, de forma muito mais fiel e louvável ao nome do Senhor. Jesus, por exemplo, é alguém que aparece no cenário bíblico orando. Quem não se lembra do início do seu ministério ali, ou que antecede o seu ministério, os 40 dias de jejum e oração no deserto, e ele terminou a vida orando. Jesus na cruz encerrou a sua vida e o seu ministério orando a Deus, orando ao Pai. Isso deveria nos incentivar no que diz respeito à oração. Nós precisamos rever
a nossa agenda e os nossos compromissos, você, amado companheiro pastor, líder, eu falo a você com todo carinho, amor e respeito, mas às vezes é necessário rever a agenda de cada um de nós, a agenda da igreja, da comunidade de fé, para dar prioridade à oração, para priorizar esse momento separado com Deus. Há uma frase muito legal de Martinho Lutero, famoso reformador, que diz o seguinte: se eu não gastar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém a sua vitória naquele dia. Tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar 3 horas em oração todos os dias. Muitas vezes nós falamos, né, queridos? Olha, tenho muita coisa para fazer, o dia é curto, o tempo passa muito rápido. Se nós orássemos um pouquinho mais, nós seríamos melhores administradores do nosso tempo. E muita coisa que nós desperdiçamos tempo por falta de orar, nós eliminaríamos das nossas vidas. E com certeza, o líder precisa ser um amigo de Deus. Precisa viver e estar em comunhão com Deus para servir com excelência a igreja que o Senhor lhe confiou. Amém? Até aqui está legal? Falamos aí sobre ativismo religioso e sobre oração. Se você está gostando dessa videoaula, lembra de curtir esse vídeo? Deixa aí o seu comentário, dúvidas, perguntas, porque isso ajuda muito, hein? Você pode achar que não, mas isso ajuda muito. O YouTube espalha o vídeo para bastante gente quando você faz isso, porque ele entende que o vídeo é legal e vai abençoar outras pessoas. O capítulo 2 do nosso material vai falar sobre o pastor e as demais prioridades espirituais. E aí nós vamos falar aqui sobre jejum e leitura da palavra. Vamos começar aqui com a leitura bíblica, pessoal? Veja só, são muitos que na prática ou na necessidade de pregar a palavra e ensinar a palavra para a igreja, porque afinal de contas o pastor, o líder, precisa exercer essa função, ainda que não seja ali a melhor função ou a melhor vocação que o pastor local tenha, mas ele deve ser capaz, a Bíblia diz que o presbítero, o líder, precisa ser capacitado para ensinar a igreja. E aí, tem muitos que só leem a Bíblia, só pegam as suas Bíblias durante a semana, nos dias que tem o compromisso de pregar, no dia que tem a responsabilidade de ministrar. Este é um erro grotesco. Este é um erro que o líder não pode cometer. Por quê? Porque ele precisa estar familiarizado, adaptado com o texto sagrado. Ele precisa ter, pelo menos, um mínimo de conhecimento da história bíblica, dos personagens bíblicos. Porque, afinal de contas, a Bíblia nos mostra que Deus se revelou aos seres humanos, primeiro, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele é a verdade encarnada. E Deus também se revelou através da sua palavra. A verdade revelada e escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Agora, se nós não tivermos comunhão com Deus, com Cristo, através da oração, e não tivermos comunhão com Ele através da leitura, da meditação das Escrituras, o que muda nas nossas vidas em relação a um ateu, alguém que diz não crer em Deus? Não adianta dizer só que crê. Lembra do que os demônios disseram para Jesus? Ou Jesus disse a respeito dos demônios? Que os demônios também acreditavam
que ele era o Filho de Deus. E Jesus tinha autoridade sobre as forças espirituais da maldade e não deixou de confirmar isso. Os demônios também creem. Agora, eles vivem de forma que é a mesma maneira de vida de alguém que não crê. Um cristão que não vive em comunhão com Deus, talvez na prática não pode ser chamado de cristão. E aí, nós podemos falar a respeito da leitura bíblica diária. Escolha porções da Bíblia e leia todos os dias. Faça um propósito com Deus de ler a Bíblia toda. Ah, irmão Micael, mas eu não vou decorar. Se eu só ler, eu não vou estar examinando. Querido, se você for tentar decorar ou examinar a Bíblia versículo por versículo, você vai demorar uma média aí de 30, 40 anos. Pode ser feito isso? Claro que pode. É bom, é maravilhoso. Nós temos vários comentários bíblicos, por exemplo, o comentário bíblico expositivo de Champlin, que é um dos mais famosos. Temos aí Antigo Testamento, Novo Testamento, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E demorou mais de 30 anos. Agora, eu estou falando aqui de uma leitura bíblica devocional, dia a dia. Você pela manhã agradece a Deus, pede a bênção de Deus, a proteção de Deus e lê uma porção das Escrituras para que você pense, medite, reflita sobre ela e aquilo você carregue para o seu dia e seja uma bênção para você. É extremamente necessário. Às vezes, texto bíblico que você, eu, o líder, está meditando ali durante o dia, é uma providência de Deus para aquele dia, para alguma situação que nós vamos enfrentar. Então nós precisamos ter comunhão e ter familiaridade com as Escrituras. Aqui eu vou aproveitar, é claro, não posso perder a deixa, para refutar veementemente aqueles falsos líderes que incentivam o povo a não estudar a Bíblia. Não fica lendo muita Bíblia, não. Não faz curso teológico, não. Não frequenta culto de ensino, culto de doutrina, escola dominical, não. Existem até aqueles que usam a desculpa. Olha, a teologia esfria o crente. Eu já disse aqui para vocês no canal. A teologia, o estudo da revelação de Deus não esfria crente. A teologia apaga falso fogo. A teologia joga por terra falsas crenças. O que a teologia e o estudo bíblico faz é desconstruir falsos ídolos que muitos crentes levantaram sobre as suas vidas. Mas eu conheço alguém que desviou porque começou a estudar. Nada disso. A pessoa já estava fraca na fé, a pessoa já não queria servir a Deus, a pessoa já não estava nem aí para o Senhor Jesus e agora ela ou alguém está usando essa desculpa. Da mesma forma, fulano entrou num trabalho, desviou. O trabalho não desvia ninguém. É o fato da pessoa já estar fraca e não ter humildade para correr aos pés de Jesus, não ter humildade para buscar a ajuda da sua liderança, e aí acontecem essas coisas. Um líder, deixa eu até respirar. Os alunos que fazem parte das aulas presenciais conhecem esse momento meu. Porque, gente, nós temos camaradas no Brasil e no mundo. O camarada estudou anos. É um pastor, é um pregador. Às vezes até usa um anel lá de formação teológica.
Aí vai pregar, pega o microfone e fala mal da teologia e mal de quem estuda a palavra. Sabe o que eu queria saber? Se esse tipo de gente tem conhecimento de que a Bíblia, em português como nós temos, levou anos para ser traduzida para a nossa língua, porque ela não foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas em português. Ela foi escrita lá, em hebraico, pedacinhos em aramaico e grego. Foi graças a gente estudiosa que a Bíblia chegou na minha mão e na sua. Então, vamos pensar duas vezes aí antes de levantar a voz e esbravejar contra o estudo bíblico, porque verdadeiramente Jesus nunca proibiu e nunca condenou o aprendizado das Escrituras. Muito pelo contrário, ele incentivou. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que a letra mata. Que letra? Você precisa ler a Bíblia, texto dentro do contexto. Se a gente ficar arrancando versículos da Bíblia separado, aí, irmão, infelizmente, os homens inventam desculpas para tudo, usando porções isoladas da Bíblia. Se você ler lá em Coríntios, quando Paulo diz que a letra mata, 3, 4 versículos antes, ele diz o seguinte: o Espírito Santo vivifica o homem, o Espírito Santo dá vida ao homem. E a lei só apontava o pecado do homem que caminhava para a morte. Aí ele vai dizer que a letra, a lei, os mandamentos antigos matavam. Por quê? Porque a lei não tinha poder de arrancar o homem do pecado, apenas de mostrar para o homem que ele era pecador. Então a letra matava. A lei mostrava para o Micael que ele estava caminhando para a morte, sem Deus. Aí o Espírito Santo veio e trouxe vida. Não é difícil. Não é tão difícil. É necessário respeitar a Bíblia, o texto bíblico, o texto dentro do seu contexto. Aí eu vou falar um pouquinho aqui com vocês também agora sobre o jejum, que é outra prática que os líderes precisam aí exercer e praticar. Por quê, queridos? O jejum ele é apresentado na Bíblia de várias formas. Nós temos jejuns no Antigo Testamento em prol de consagração a Deus, jejuns que foram votos, pessoas jejuaram em período de luto, período de enfermidade, intercessão por pessoas, quando alguém estava precisando de proteção divina, a pessoa jejuou. No Novo Testamento, o jejum está ligado, conforme Jesus fala em Mateus 17, 21, também às realidades espirituais. Agora, o que é o jejum? É a abstenção, é abrir mão de comer e beber com o objetivo definido de buscar a Deus, de buscar as coisas espirituais. O jejum também é um forte aliado do cristão na luta contra a carne, porque quando nós jejuamos, nós estamos proclamando para o nosso eu que quem tem domínio sobre nós somos nós mesmos e não a nossa carne. Agora, não confunda jejum com dieta alimentar. Não confunda jejum com emagrecimento. Ó, irmão, tô precisando emagrecer, hein? Vou fazer 40 dias de jejum. Isso não é emagrecer. Isso não é jejuar. Então, são questões distintas. O jejum, a Bíblia não estabelece períodos. Existe na Bíblia jejum de 1 dia, jejum de 3 dias, jejum de 21 dias, jejuns de 40 dias. Isso aí vai do propósito de cada um de nós. Lembrando que a maioria dos casos da Bíblia, as pessoas jejuavam e tomavam água. A maioria dos casos da Bíblia, os personagens bíblicos tomavam água. No caso de Daniel, por exemplo, água, legumes e verdura. E hoje nós sabemos aí que esse tipo de alimento, junto às frutas, são altamente
nutritivos para o corpo humano. Agora, existem jejuns absolutos, que a pessoa se abstém, abre mão de comer e de beber totalmente. Neste caso, não é recomendado que passe de 3 dias. Por quê? O corpo humano começa a sentir a necessidade da hidratação, da água. E aí fazer jejum para passar mal, fazer jejum para as pessoas visualizarem e ficarem te aplaudindo, Jesus ensinou no Sermão do Monte que Deus não recebe esse tipo de jejum. Irmão Micael, posso dizer que estou em jejum? Pode. A Bíblia não proíbe que a pessoa que está jejuando comente com as outras pessoas, mas deve-se ter um cuidado de dizer ali, em especial, para a família e para o grupo de fé que você vai se relacionar naqueles dias. Por quê? Quando o crente faz o jejum para se mostrar e se aparecer, o Deus que sonda as motivações já não recebe essa consagração, esse voto, esse propósito que a pessoa está fazendo. Por isso que Jesus disse, lava o rosto, fica com a aparência boa, para que os incrédulos não percebam que você está jejuando. Agora, irmãos, nós deveríamos praticar mais o jejum. Principalmente de forma bíblica, que é o jejum ligado a um tempo de separação para Deus. Ah, irmão, eu estou fazendo jejum e fico assistindo filme, série, fico passeando o dia todo. Será que é realmente esse o propósito do jejum? Olha, irmão, estou fazendo um jejum para Deus, aí eu fico tomando medicação que tira a fome. Será que é realmente esse o propósito? O tempo do jejum pode ser, Senhor, olha, eu vou levantar e vou me abster do café da manhã que eu gosto tanto, vou ficar sem comer até o almoço, vou ficar sem comer até o jantar. Às vezes você praticando um jejum menor, porém, ficando aquelas horas em comunhão com Deus, orando, lendo a Bíblia, louvando, servindo as pessoas, será muito mais produtivo, melhor recebido diante dos céus, do que um jejum prolongado em que você e eu não estaremos separando o tempo para buscar o Senhor. Então perceba, não há aí muitas questões de regras predefinidas na Bíblia para o jejum, porém, nós temos aí esta arma que Deus nos deu para a busca espiritual. Eu quero avançar com vocês para o capítulo de número 3 e também já falar do capítulo 4, que é bem ligado, que é o pastor e o casamento, e também o pastor e a educação dos filhos. Queridos, como eu disse aqui lá na introdução desta videoaula, toda a família pastoral, ela é afetada por conta do líder ocupar essa função. Por conta do líder ter essa vocação, a esposa, por exemplo, ela caminha junto ao esposo. Ela caminha junto com o seu marido, que é o pastor. Nós não temos na Bíblia uma lista de qualidades, de adjetivos que uma mulher que é a esposa do pastor deve produzir. Não temos. Porém, nós temos no texto bíblico de 1 Timóteo 3,11 algumas características que as mulheres que trabalhariam na igreja como diaconisas, servindo as mesas, elas deveriam executar algumas funções. E aí Paulo diz que as mulheres sejam honestas, que as mulheres não devem usar a sua boca, a sua língua para maldizer. Terceiro lugar, que elas sejam sóbrias, que tem a ver com moderação, com equilíbrio. E em quarto lugar, que as mulheres deveriam ser
fiéis em todas as coisas. Então olha só, são 4 características aí que, se você, meu querido irmão, ainda é uma pessoa solteira e sabe que tem uma chamada de Deus, uma vocação de Deus para a sua vida, quando você for buscar aí a direção de Deus e escolher uma pessoa para casar e passar a sua vida até a morte com ela, lembre dessas 4 características aqui: honestidade, não maldizente, usar a boca, a língua para abençoar, sobriedade, que tem a ver com moderação, com equilíbrio, e fidelidade. São essas aí as características da mulher de Deus que o texto bíblico aponta. E nós sabemos, irmãos, nós temos aqui alguns alunos, algumas alunas que são familiares de pessoas, tem pessoas aí na casa que ocupam posição de liderança no trabalho do Senhor. Toda a família, ela acaba sendo envolvida. Toda a família acaba trabalhando junto, se esforçando junto, se dedicando junto. E é necessário que o líder tenha a esposa como uma auxiliadora, como um braço direito, como alguém que está ali disposta a ajudar, a servir, a oferecer o ombro amigo nos momentos mais difíceis, a ajudar a pensar e a orar para receber de Deus direcionamento para a solução de problemas. É extremamente importante. E os filhos também são envolvidos. Você deve saber que são muitas pressões sobre os filhos de pastores. Muitas pressões. Porque alguém acha que pelo fato do pai ocupar a posição de liderança, as crianças serão perfeitas. Olha, a criança dele não vai ter nenhum tipo de problema, de mau comportamento. E na verdade, são crianças assim como as outras. E os filhos, irmãos, são bênção do Senhor. Salmo 127 diz que eles são herança do Senhor. O fruto do ventre da mãe, ali gerado pelo casal, é o galardão da família. A Bíblia também fala que compara os filhos como plantas frutíferas. A Bíblia coloca os filhos como bênção de Deus para nós. Agora, o que acontece muito? A comparação dos filhos dos pastores com filhos de outras pessoas e a cobrança. Aquela cobrança exagerada pelo fato daquela criança, daquele jovem ser filho do pastor. O que nós devemos compreender? A responsabilidade pastoral é educar os filhos para que, primeiro, sejam homens e mulheres de Deus. Segundo, para que sejam pessoas honradas, pessoas de bem. Se isso for feito, não vai ser necessário o pastor ou o líder chegar na criança, no filho e dizer: olha, meu filho, você precisa se comportar melhor, porque o papai é um líder, o papai é o pastor. Não vai ser necessário. Não é necessário. Se o líder, junto à sua esposa, educar os filhos com um bom testemunho, sendo exemplo de busca a Deus e de uma pessoa de caráter, os filhos do líder crescerão dessa forma. Olha, irmão Micael, eu não tinha esse conhecimento, eu não servia a Deus, eu não buscava tanto ao Senhor, tive filhos, e infelizmente eles se afastaram dos caminhos do Senhor, não seguiram o caminho do Pai. O que fazer? Buscar a Deus em oração incessantemente pela vida dos filhos
E agora, demonstrar o bom testemunho e deixar que o Senhor trabalhe para trazê-los de volta. Mas nós, como igreja, irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Porque muitas vezes nós colocamos sobrecarga sobre a família do líder, sobre a família do pastor, que não deveria existir. Não deveria. Filho de pastor não é pastorzinho. Não é. Ah, tem 5 anos, paletó, gravata e uma Bíblia enorme debaixo do braço. Pode ser, pode usar, pode. Mas deve-se deixar que a criança seja criança. Jesus apareceu a primeira vez no templo com 12 anos. O texto bíblico não fala de Jesus no templo com 5, com 6, com 7, mas ele foi. Ele esteve lá. Porque todos os anos os judeus faziam a peregrinação até Jerusalém, principalmente na festa da Páscoa. Agora, Jesus só vai aparecer ali conversando de Bíblia com 12 anos. É claro que não existe uma idade específica, porque cada criança é de uma forma. Porém, nós devemos deixar as crianças serem crianças. E entender que existem filhos e filhas de pastor que têm uma vocação para servir a Deus ali na igreja local. Algumas vezes o filho vai continuar o trabalho do pai, mas existem filhos e filhas de pastor que Deus chama para outra coisa. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque essa ideia de nepotismo, de ir passando o bastão de pai para filho, pai para filho, pai para filho, isso era o sacerdócio do Antigo Testamento. Pastor no Novo Testamento não é sacerdote. Ele não é um sacerdote do tempo lá de Arão, de Moisés. Ele é um direcionador. Ele é alguém que vai direcionar, que vai ensinar, que vai conduzir as ovelhas em direção ao caminho correto. Porque agora esse papel de sacerdócio está sobre os ombros da igreja de forma geral. Todo crente é sacerdócio real. 1 Pedro 2,9 diz isso. Todo cristão agora tem liberdade de ir diretamente a Deus através de Cristo Jesus. Amém? E o nosso último capítulo aqui, o capítulo 5 do livro de Teologia Pastoral, da aula de hoje, terceira aula, vai falar sobre o pastor e o cuidado com a saúde integral. Ou seja, é necessário o pastor cuidar da sua vida espiritual, da sua vida familiar, da sua saúde mental, da sua saúde psicológica. Quando o pastor também trabalha, é necessário cuidar da sua vida profissional, da sua vida intelectual, ali educacional, de aprendizado. Então, ele deve preocupar-se em estar bem e estar saudável em todas essas áreas. Um pastor que tem uma saúde ótima, mas não busca Deus espiritualmente, teria saúde para viver 100 anos. Mas viver 100 anos sem ser para a glória de Deus não adianta nada. O pastor que busca muito a Deus e não cuida da sua saúde, por exemplo, ele poderia trabalhar para Jesus 100 anos, vai trabalhar 50. Um pastor que cuida muito da igreja e esquece a família, mais cedo ou mais tarde, ele vai perder o trabalho da igreja porque perdeu a família. O pastor que só cuida da família e esquece a igreja, ele, sem dúvidas, mais cedo ou mais tarde, vai perder o trabalho da igreja. Compreendem como que deve haver um equilíbrio, uma sensatez, como todas as coisas elas devem caminhar aí juntas, elas devem estar em harmonia. É uma engrenagem, irmãos. Se o pastor está bem espiritualmente, se a família dele está bem, a igreja vai estar bem. Se o pastor está mal espiritualmente, a família está mal, a igreja também caminhará mal, infelizmente.
Nós temos aí essa engrenagem. Todas as áreas devem estar funcionando em harmonia. Esse é o desejo de Deus. Essa é a orientação bíblica para todos nós, sobretudo para aqueles aí que têm esse chamado, essa vocação maravilhosa, gloriosa, de conduzir o rebanho de Jesus em direção aos céus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigado pela sua presença até o final desse vídeo. Lembra aí de curtir, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. E as palavras-chave aí para esse vídeo é cuidado integral. Se você ficou aí até o final desse vídeo, comenta que na próxima aula eu vou citar o seu nome, hein? É o desafio. Cuidado integral, porque o pastor precisa cuidar-se integralmente em todas as áreas. Deus abençoe você. Valeu!